crescer junto enquanto pessoa, ser humano, profissional, professor, juntamente também com as profissionais que atendem ele, a Cris também, que é a terapeuta ocupacional, e nós temos a Tati também, que é a fono, né, Tati? A Tati e a Cris, elas atendem o Gil desde que ele era pequenininho, então tem um relacionamento muito profundo, íntimo com ele, né, porque construiu nessa relação por muitos anos. O Gil, vocês vão descobrir daqui a pouco, ele vai contar para vocês, ele não é verbal, igual o João que a gente tem aqui na escola. Sabe o João do quarto ano A? Sim. Ele é cadeirante. Ele é cadeirante, mas ele também não é verbal. Só que a diferença entre o diagnóstico do Gil e o diagnóstico do João é que o João não é verbal e o cognitivo dele é comprometido. O que quer dizer, né? As atividades dele são adaptadas, ele tem que fazer atividade com musiquinha, né, professora Lenice? Né, professora Raquel? Olha que legal. E o Gil é diferente em que sentido? Os dois têm em comum que os dois são cadeirantes, só que a diferença é que o cognitivo do Gil, ou seja, a capacidade de inteligência do Gil não é comprometida. O Gil ele consegue entender tudo aquilo que a gente está falando. O Gil, no ano passado, para vocês terem uma ideia, depois que eu construí uma relação de amizade com ele, ele faz provas, ele entende, por exemplo, se eu faço a leitura de questões para ele, ele responde sim ou não, apertando a minha mão, falando ok, né? Então, assim, ele tem o cognitivo totalmente preservado. Então, tudo aquilo que eu estou falando, ele está entendendo, ele está dialogando comigo agora. Está concordando comigo. Então, você vai ver que, graças ao trabalho das terapeutas, por que a gente está com as terapeutas aqui? Nós temos a fono, nós temos a terapeuta ocupacional. Porque é importante que vocês saibam, porque às vezes a gente fala, o fulano de tal não veio para a escola hoje porque foi para terapia. Vou falar da Elo. A Elo talvez não veio hoje à tarde porque ela foi para ACD. Não é, Elo, que a gente já falou? Então, por quê? Eles, lá nesses lugares, na ACD ou nessas clínicas que tem um monte de terapeutas, eles trabalham para poder fazer com que a vida, né, dos estudantes que têm algum comprometimento fique melhor. Então é legal que vocês saibam que o trabalho do fonoaudiólogo é muito importante, principalmente para a comunicação do Giorgio. Por quê? Porque o Jorge, por ele não ser verbal, ele se comunica por uma prancha que elas vão apresentar para você de comunicação alternativa. Que inclusive a gente tem um coleguinha aqui na sala também, né, Joyce? Nós temos o Luca, a Joyce é a nossa professora de inclusão escolar. Então, assim, ela trabalha com ele a comunicação alternativa. Então, vocês vão ter a oportunidade de apreciar como se comunicar com uma prancha de comunicação alternativa. Quem é da sala do Luca vai aprender como se comunica com a prancha de comunicação alternativa. Olha que legal. Isso é muito rico, muito importante. Então, agora, né, vou deixar de falar, porque o palestrante, o momento da vez aqui, é o Giorgio Pagani, juntamente com as terapeutas a Cris e a Tati. Mas antes de a gente começar, eu queria que vocês recebessem com grande alegria também a família, a Viane, né, mãe do Giorgio, o Ismael, pai do Giorgio, e o vô, que está aqui, ó, prestigiando com alegria esse momento. Obrigada. Muito bem, vamos dar uma salva de palmas para vocês, para o Giorgio, para todo mundo que está aqui, para prestigiar. Agora eu quero fazer um combinado com vocês. Vamos fazer um combinado? Ó, pessoal, muito respeito, tá bom? A gente vai fazer silêncio agora, vamos ouvir com atenção todos os aprendizados que a gente tem, que eles têm para transmitir pra gente. E no final, né, depois vocês vão poder fazer perguntas. Pode, Gil? Vai poder fazer perguntas? Sim, ó, o Gil já concordou ali que vai poder fazer perguntas, tá bom? Então tá bom. Sejam bem-vindos, viu? Então, boa tarde, obrigada por estarem todos aqui, né, Gil? Essa apresentação foi feita pelo Giorgio, ele que decidiu o que ia ter em cada slide, o que ele queria que colocasse, que foto, qual texto, né, tudo. E aí no final ele vai até responder essas perguntas. Eu nem vou explicar muito o que é comunicação alternativa, porque ele montou a explicação aqui, a gente foi auxiliando, mas todas as ideias foram dele.
Então, né, como né, o Eduardo falou, meu nome é Tatiana, aqui tá a Cristiane, então eu sou a fono, ela é TO, a gente já trabalha há alguns anos com o Gil, e ele vai se apresentar, né, e depois a gente pode responder dúvida, né, e ele também pode responder. A gente vai ler o slide e só uma explicação, como é que o Gil vai virar o slide. A gente tem um mouse adaptado. Mouse adaptado, ele tem um conector aqui, tá vendo? É diferente. Vocês não apertam com o dedo? O Gil, para ele acionar, a gente precisa de um mouse adaptado que se conecta aqui no acionador. Quando ele aperta esse botão grande, o acionador clica, o mouse clica. Aí ele vira o slide. Então, hoje em dia tem muitos recursos como esse, botões pequenos, botões maiores, para que todas as pessoas possam usar o computador, tá bom? Então, ele vai começar, eu vou lendo aqui o slide que ele for virando. Ser diferente é legal. Eu estou muito contente de conhecer vocês. Muito prazer, meu nome é Giorgio, mas podem me chamar de Gil. Eu tenho 11 anos, sou palmeirense, adoro passear e viajar. Eu gosto também de assistir televisão. Meus desenhos favoritos são Seninha e Patrulha Canina. Eu moro com a minha mãe, Viane, meu pai, Ismael, e meu cachorro, Iron. Apesar de não falar igual a vocês, eu falo também, mas de uma maneira diferente, com a comunicação alternativa. Eu utilizo figuras no computador e também na minha prancha de comunicação. Vocês já conhecem? Com a minha prancha de comunicação, eu posso fazer perguntas, falar de mim, o que penso, onde quero ir e não só responder perguntas. Os desenhos que estão vendo aqui são usados na minha prancha de comunicação e sempre tem o nome de cada figura. Várias crianças e adultos que não falam, assim como eu, com a prancha conseguem falar muitas coisas. Vejam um exemplo. Você sabe como eu uso minha prancha de comunicação? Eu olho para o símbolo que desejo e você pode ler em voz alta para mim. Depois eu confirmo que sim, dobrando o dedo indicador. Ele vai mostrar. Estão vendo? Ou não balançando o dedo.
Aí. Atenção! Converse comigo, não fique me testando. Olhe para mim e observe minhas respostas. Não precisa perguntar somente o que tem na prancha. Pode oferecer alternativas de respostas. Nunca responda por mim. Espere. Tenho meu tempo de resposta. Também posso perguntar. Nesse mês, fui a um evento de comunicação alternativa e conheci a Samara. Ela usa prancha desde criança e já é formada em 2 faculdades. Eu fui com o papai e a mamãe e aproveitei para conhecer um jogo novo em que eu uso os movimentos dos olhos para jogar. Foi muito legal. Só vou falar rapidinho, ele vai mostrar depois para vocês como ele faz isso. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a rotina do Gil, então como é um dia a dia do Gil, né? O Gil, assim como vocês, ele acorda, ele estuda no período da manhã, então ele vai para a escola bem cedinho. E aí, depois, assim como vocês, ele faz lição, ele estuda, ele assiste TV, ele brinca, ele toma banho, ele dorme, mas ele ainda tem que fazer terapias. E aí ele veio para mostrar um pouquinho quais são as terapias que ele faz. Então ele foi aluno do professor Eduardo ano passado. Atualmente estou no 4º ano A do Colégio Municipal Tom Jobim e minha professora se chama Gilda. Para estudar e fazer as lições adaptadas, eu tenho a ajuda da minha psicopedagoga, Lucimara. Utilizo meu computador e também a minha prancha de comunicação alternativa. Vejam só. Na escola, vou com minha acompanhante terapêutica chamada Vanessa. Ela auxilia na realização das atividades passadas pela professora. Também na escola, frequento no contraturno, então no período da tarde, o atendimento educacional especializado, AEE, na sala de recursos. Minha professora especialista se chama Ana Cristina e me ajuda a desenvolver habilidades pedagógicas. Terapias. Então, aí o Gil trouxe foto de todas as terapias que ele faz, para mostrar que além de tudo que vocês fazem lá na casa de vocês e na escola, ele ainda tem que fazer todas essas terapias. Então, ele faz ecoterapia, e aí o profissional que atende ele é o Kennedy. Ele faz fisioterapia respiratória, e a profissional que atende é a Gabi. Ele faz fisioterapia motora, e o profissional que atende é o Miguel. Ele faz fisioterapia neurológica, e o profissional que atende é a Bruna. Ele faz TheraSwitch, e aí as profissionais que atendem são a Bruna e a Adriana. Além disso, ele faz psicopedagogia com a Lucimara, fonoaudiologia de comunicação com a Tati,
terapia ocupacional comigo, Cris, e fonoaudiologia de disfagia com a profissional Niele. Ele não faz todas essas terapias todos os dias, mas ele tem todas essas terapias para fazer durante a semana. Ó, a tia Tati está me ajudando aqui, que disfagia, para quem não sabe o que significa, é dificuldade para engolir. Então ele faz, né, essa terapia para poder engolir melhor, tanto a saliva quanto os alimentos. Bem? E além disso, ele também faz os acompanhamentos médicos com o pediatra, ortopedista, geneticista, neurologista, nutrólogo, clínica médica e nutricionista. Então, além de todas as atividades que vocês fazem, o Gil ainda tem todas essas funções de terapia. Com a adaptação das atividades, equipamentos e materiais, eu posso fazer atividades do dia a dia, assim como vocês. Então, ele pediu para explicar cada uma das fotos, né? Então, essa primeira foto, ele tá de pé, utilizando um equipamento que chama parapódio. É um equipamento que ajuda ele a ficar em pé, né? E a andar com auxílio, né? Então, ele não troca passos, mas ele tem uma rodinha que dá para empurrar. A segunda foto, o Gil, ele é muito Masterchef, ele adora cozinhar. E aí ele tá mostrando aqui pra vocês a especialidade dele, que é docinho de leite ninho. Eu adoro! Na foto ali de baixo, que ele tá com a mamãe e o papai, ele tá mostrando a produção dele de doces de leite ninho que ele fez pros amigos da sala dele. E aí, nessa foto que ele tá com cartaz, ele tá fazendo uma apresentação de trabalhos na sala de aula. Na foto embaixo do cartaz, ele tá fazendo lição com recursos adaptados. Então, a gente vê que ele tá colocando em prática, né, uma imagem que tava na apostila. Na foto ali de cima, essas fotos eles eram bem menor, né? Como a tia Tati falou, a gente atende o Gil já há alguns anos. Então, ele tá brincando com o primo e brincando com bolinha de sabão. E nas últimas fotos ele está na escola, tá até de uniforme, né? Com os amigos da sala. Então ele tá na biblioteca fazendo uma atividade de leitura, sendo apoiado por um dos amigos. E na quadra fazendo uma atividade, né, geral com outros amigos. E com respeito e inclusão, eu posso ir em qualquer lugar e realizar todos os meus desejos e sonhos. E ele também pediu para eu explicar cada uma dessas fotos. Então, ali naquela primeira foto, ele tá num show de rock. Na segunda foto, ele tá num stand de tiro de airsoft. Na terceira foto, ele tá no Parque do Animalia. Nessa foto que ele tá com o rosto pintado, né? O tio dele tem uma banda de rock, então ele também tava numa apresentação, num congresso. Ele tá fantasiado ali naquela outra foto de Coringa. Temos uma foto com a mamãe e o papai no aniversário de 11 anos do Gil, que foi de Jurassic Park. Tem uma foto ali em cima dele na exposição do Hot Wheels, onde ele tirou uma carta de motorista. E temos uma foto dele no parque de diversões comigo. Eu gostaria de agradecer ao professor Eduardo pelos espaços que ele sempre transforma com motivação e inclusão. Então, também explicando as fotos, né? O professor Eduardo, assim como o Gil e ele disseram, foi professor dele, né? O ano passado. E ele fazia várias atividades, né, de inclusão, até além dos muros da escola. Então, o Gil trouxe aqui algumas fotos, né? Nós fizemos alguns passeios, nós fizemos piquenique. E aí, toda a turma, junto com o professor Eduardo, participava desses momentos de inclusão. Então, que não estavam restritos só à escola, né? Aprendi que ninguém é igual. Temos que usar as dificuldades para criar possibilidades, com respeito e inclusão.
Obrigado pela atenção. Vocês têm alguma pergunta? Vou responder com a minha prancha de comunicação. É isso. Antes das perguntas, o Gil pediu só para eu apresentar aqui, eu vou passar para vocês verem. Ele tem a prancha de comunicação no computador e ele tem também assim impressa. Então, por exemplo, os brinquedos que ele tem em casa, a gente fez uma prancha com os brinquedos que ele tem para ele escolher. E por que está separado assim, com espaço? Para ele olhar. Ah, Gil, você está olhando para cá? Ele, sim. Nessa primeira linha? Não. Segunda linha? Sim. É esse primeiro? Aí ele fala, não. É essa máscara do Homem de Ferro? Sim. Então ele escolhe os brinquedos que ele quer. Ele fala se ele está com alguma dor, coceira, do que ele quer brincar. Aqui, ó. E essa aqui, deixa eu ver se alguém sabe. A gente fez, né, Gil, para ele jogar o jogo que ele tem em casa. A gente adaptou para ele conseguir brincar com outras crianças, com os primos. Vamos ver se alguém sabe o nome desse jogo, ó. É careca, é mulher, tem óculos. É cara a cara? O Gil falou que é. Então, cada pessoa que usa comunicação alternativa, a gente vai fazer a prancha de comunicação para essa pessoa personalizada só para ela, com as palavras que ela usa, com mais símbolo, com menos símbolo. E agora o Gil vai abrir o sistema aqui, ó. Essa é a prancha de comunicação que o Gil está usando. Ele olha para o que ele quer falar, tem as pastas, as categorias, né, Gil? E ele que escolhe o que a gente vai colocar aqui. Quem quer fazer pergunta? Alguém tem uma pergunta? Pode perguntar, você que quer, Eduardo. Levanta pra gente ver. Levanta, Guilherme. Levanta, pô. Ele faz terapia há quantos anos? Ó, quer perguntar para ele? Pergunta direto pra ele. Fala, Gil. Sim. Pergunta, Jorge, com quantos anos você começou a fazer terapia? É pra ele, você pode perguntar direto pra ele tá te ouvindo. Pode ir lá. Ele vai ali. Legal. Tá sem Quer graça. perguntar aqui para todo mundo ouvir? Ou há quanto tempo? Há quanto tempo? Não, a pergunta é há quanto tempo já que ele faz terapia? Com quantos anos ele começou? Então vai lá, Gil. O Gil vai responder, ó. Onde, gente? Como levantar? Que legal. O Gil tá olhando para onde está a resposta, para ele dizer. Tá olhando para cá. Categoria, Gil? Ele quer ir no teclado, ele escolheu. Sim, ele disse que são os números aqui que ele vai indicar. Ele mostrou o número 2. Com 2 anos, Gil? É, fez os 2 anos que ele mandava pra cá em cima, né? Sim, sim. 2 anos ele começou. Quando ele tinha 2 anos, ele começou a fazer terapia. Bastante tempo, né? Dois para quando ele saiu do hospital. Quer coordenar as perguntas? É que antes ele já fazia. Quem mais? Você. Pode! Vamos lá, Gil, mais uma pergunta. Faz pra ele aqui. O que você mais gosta de fazer no tempo livre? Filmar as crianças, defendendo. Bonitinha. Ele mostrou que está em categorias,
Primeira coluna, Gil. Essa aqui. Essa aqui. Sim, segunda coluna. Livros? Não. Embaixo, diversão. Sim, diversão. E aí? Jogos, pelúcias, bonecos, tá aqui? Não. Jogo no computador. Armanaf. Pessoal, vocês estão prestando atenção numa coisa? Olha que interessante. Vocês percebem que o tempo dele é diferente do nosso Não. tempo. É uma das coisas que a gente tem que prestar atenção. Que a gente tem que respeitar. Videogame. Isso, na verdade. Aí. Então tem que voltar. Ela assistiu. Ele voltou aqui, disse que não tá nessa página. Falou que tá aqui. Acho que tem que subir aqui. É esse, assistir? Sim. Assistir TV, é isso? Sim, assistir TV. Quem não gosta, né? Ah, tchau. Pessoal, ó, a gente vai só ouvir mais 3 perguntas, tá bom? Ah, não, pode chamar todo mundo. Agora desse lado, né? Chama todo Ela mundo, tá bastante pronto. ansiosa pra ela fazer pergunta. E ela falou uma coisa bem interessante, viu, Tati? Ela falou assim, olha que legal, a gente tá vendo a oportunidade, assim, ele realmente responde. Ele responde, mas da forma dele. Vocês perceberam que às vezes que a gente não precisa falar para conversar, se comunicar? Vocês lembram, vocês não estavam aqui, mas tinha uns alunos que estavam na palestra de segunda-feira sobre deficiência visual. A gente precisa olhar com os olhos para ver o outro? Não, a gente sente pelo tato, né? A gente sente pelo olfato, pelo paladar. Então, a forma de se comunicar também não necessariamente é pelo falar. Tem um monte de criança querendo perguntar coisa, que legal. Ele tá querendo fazer uma pergunta. Não, tô esperando um tantinho. Olha que legal, o Gil tá querendo saber o nome das crianças que fizeram pergunta pra ele. Quem foi que fez pergunta pra ele? Como que é seu nome? Nome. Guilherme. Primeiro foi o Guilherme, depois foi você? Guilherme, depois a Sara. Agora fala então seu nome e depois. Meu nome é Lorena. Qual a sua matéria favorita? Deixa eu descobrir também. Ele vai mostrar aqui. Vai voltar. Ele está olhando para a aba da escola, Tom Jobim, confirmou que sim. Disciplinas. Disciplinas, falou que sim. Português, história e biblioteca, ele falou que não. Matemática. Não. Coluna de matemática também não. Tá em ciências, artes e jogo do computador? Sim. Sim, ciências. Mais 2 perguntas, vamos pegar desse lado. Eu sou João Lucas. Qual que é a comida que você mais gosta de comer? Boa pergunta. Você gostou dessa pergunta? Então, você está olhando lá para a categoria, lá? Ele está olhando para categorias. Ali no cantinho, vocês estão vendo as pastas? Acho que é pra batata frita. Acho que é. Tá nessa primeira coluna, Gil? Sim. Sim, a pasta comida e bebida. Ele falou. Falando sim. ó. Legalzinho na Sulândia.
Não. Não? Uma comida. É uma comida, ele tá falando. Tá nessa primeira coluna: arroz, sopa, batata frita ou sushi? Sim. Aí a gente vai perguntando um por um. Gil, você gosta de arroz? É a sua comida favorita? Respondendo que não. Você gosta de sopa? É a sua comida favorita? Ih, olha a cara dele. Acho que não, gente. A sua comida favorita é batata frita, Jorge? Sim, a comida preferida dele é batata frita. Mais, Pro, mais. Pessoal, vamos prestar atenção na pergunta do Thiago? Qual a sua brincadeira favorita? Ó, vai acompanhando aqui pra gente mostrar como é que a gente faz o rastreio. Pra onde ele olha, a gente vai confirmando se é isso, se não é. E ele vai confirmando aqui com sim e não. Tá nessa página, porque eu nem voltei pra página inicial. Já está nessa página? Está nessa página, Gil, que eu nem voltei pra página inicial. Tá aqui? Não, então eu vou voltar. Carinha dele quando falou de batata frita. Sim. Você está olhando por categorias. É na categorias? Sim. Quero. Tá na primeira coluna? Não. Tá na segunda coluna? Sim. É algum livro? Tá no diversão? Sim, ele respondeu que estava no diversão. Sim, ele respondeu que sim. É um jogo? Sim, é um jogo. Então, temos na primeira coluna cartas, Uno ou Lince. Não. Na segunda coluna, jogo de tabuleiro, bingo, dia da mesada, tapa certo dos Minions. Não. Jogo da memória, pula macaco, explosão ou perfil. Não. Você quer escolher algum jogo, cara a cara, pula pirata ou imaginação? Não. Ah, tem mais jogos. Então vamos lá. Trolando, super mágicas ou jogo da operação? Face a face, jogo de futebol, truque de mestre ou um jogo novo? Sim. É o face a face? É um jogo de futebol? É o jogo truque de mestre? É o jogo truque de mestre. Truque de mestre. Pessoal, deixa eu falar só uma coisa que é legal para vocês entenderem. Quando eu conheci o Gil, e eu comecei a... Eu até falei pra mãe, na época, né, que eu comecei a ser professor dele. Eu falei assim, não, isso é mentira, ele não se comunica, eu não acredito nisso, né? Pra mim era surreal ver isso. Então assim, porque pra mim, quando eu via a Cris falando com ele, e apertando a mão, e ele mostrando ok, e não respondendo, parecia que aquilo ali era encenação, né? E eu até falei com a Viane na época, pra mim era surreal aqui, parecia que não era de verdade. E daí eu peguei e conversei com a Cris e falei assim, Cris, eu quero viver disso, eu quero ter essa experiência com ele, né? E daí foi aí que a gente começou a fazer provas, eu começava a fazer a leitura das alternativas pro Gil, né? Assim, na época ele não sei como tá agora, mas na época ele não conseguia fazer a leitura, então eu fazia a leitura e apresentava as alternativas. Daí quando era a alternativa certa, o nosso combinado era para ele apertar minha mão, né?
como a Cris está fazendo ali agora, ou mostrando ok. No começo ele não fazia isso, mas daí também daí, o que eu entendi? Eu falei pra Cris, ó, o Gil não tá me respondendo, ele não tá falando comigo. Daí foi uma questão de uma conversa que a Cris teve com ele, eu não sei o que a Cris falou com ele, só sei que daí na prova seguinte ela falou assim, ó, daí eu já conversei muito bem com o Gil e o Gil vai começar a te responder. Então assim, além de, ele estava tímido naquela época, então o que eu precisei fazer primeiro com ele? A gente primeiro precisou, eu não tinha como ser logo professor dele se eu não tivesse uma afetividade. Primeiro eu precisava me aproximar dele como ser humano. Então no primeiro e no segundo bimestre, eu construí a minha relação com ele afetiva, para ele se sentir seguro comigo como professor. E daí a partir do terceiro bimestre, o Gil começou a perder a timidez e a conversar comigo, né, Gil? Foi assim que aconteceu. Então daí a partir do terceiro bimestre, eu comecei a ver a potência que era o Gil. Ele respondia as perguntas, então assim, eu fazia leitura de textos grandes e lia as alternativas das perguntas para ele. Ele me respondia muito mais rápido do que as crianças que estavam na sala, lendo as perguntas e assinalavam, assim, estava ali o tempo todo prestando atenção, achava que estava prestando atenção às outras crianças, mas não sabia o que eu estava falando. Mas ele fazia lição de casa, era um menino dedicado, com os trabalhos, com tudo ele fazia. E assim, na hora da prova ele apresentava um bom resultado. Então assim, eu tive uma experiência viva com ele, de entender que realmente, né, não era nada fake, não era nada de historinha para as pessoas acreditarem. Mas primeiro eu precisei entender que eu precisava colocar a minha humanidade, o meu ser humano, para poder estar junto dele e construir uma relação com ele, e depois, né, ser o professor. E foi por isso que a gente fez várias ações fora da escola. A gente foi passear no parque, foi fazer um piquenique lá no condomínio, né? A gente fez um reencontro faz pouco tempo também, um outro piquenique com as crianças da turma. Lá dentro do condomínio deles, dentro da sala, tinha outros 2 colegas que faziam parte do condomínio dele lá. E a gente trouxe essas famílias para perto e essas famílias até hoje vocês continuam tendo relação, né, Viane? Então assim, olha o quanto é importante a gente fazer a inclusão social. Isso que é inclusão social, você trazer as pessoas para perto. Mas a gente só precisa fazer isso com os deficientes físicos ou com algum deficiente? Não, com todo mundo. A gente pode fazer a inclusão com todos. É importante a gente ter essa consciência. E aqui dentro dos espaços escolares, a gente consegue fazer inclusão com o João? A gente consegue fazer a inclusão com a Elo? A Elo nem precisa, né, Elo? A Elo já dança, já brinca, já faz de tudo nessa escola. Então, assim, e na igreja também é importante a gente ter a consciência de que a criança com deficiência, ela tem algumas necessidades, mas isso não quer dizer que ela esteja impedida de participar, de ser incluída, de ser respeitada, de ser acolhida, né? E de ser amada, principalmente. A gente vai mostrar agora para vocês, ele tem usado o mesmo aplicativo que vocês viram aqui na tela no iPad. E aí quando ele escolhe, o iPad fala, ó. Gil, quero. Categorias. Assistir. Por exemplo. Assistir. Eu, Gil, quero categorias assistir. Deu para ouvir? Vamos conversar. Cumprimentos. Gostei de conhecer você. Isso é comunicação com o olhar? E aí, esse daqui tem voz. E o Gil quer mostrar para vocês uma última coisa aqui. Ele ganhou um mouse ocular. O que é um mouse ocular? Através do aparelho que eu já mostro para vocês aqui, o aparelho consegue localizar onde está o olho dele. Tá vendo aqui, ó? O olho dele está aqui. Onde ele olhar mais tempo, vai clicar. Então, dá para ele usar a internet com o olhar, dá para ele usar a prancha de comunicação. E ele quer mostrar para vocês que ele consegue tocar o piano com o olhar. A gente precisa pôr ele na aula de música, moça, porque eu acho que ele vai gostar. Toca piano ou xilofone? É, xilofone. Onde ele olha vai ficar vermelhinho, uma bolinha. Não tá saindo som. Não? Mas tá tocando?
que não tá pegando. Porque eu acho que ele não tá indo pra altura do piano. Acho que não tá. É o piano. É o piano que nós Vamos trocar que ele quer outro, não era esse. É o Tá piano. aqui brigando com a gente. Esse que não troca. É o piano. A Tati falou o piano. É o piano. A gente tem que ensinar ele a tocar tipo uma música, sabe? A bateria? Ele vai tocar um da bateria. Tá certo, que xilofone que é. O piano tá ali. Mas como ela falou piano, Mas será que tá com som? Não tá saindo som. ele tá tocando. Não tá saindo som. Assim. Ele tá tocando. Vocês estão vendo que tá ficando vermelho ali, ó? Então, aonde ele tá olhando, tá ficando vermelho. É que o som tá muito baixinho, ó. Tá vendo? Agora selecionou o prato. Aumenta um pouquinho. Não vai. Não vai dar. Ele tocando. A gente vai tentar voltar pro piano, que é um pouquinho mais alto. Vamos ver se... faz esses barulhinhos mesmo, né? A caixinha de... Quando toca na bateria, o prato. Que pena que não tá saindo. Canção legal, bem. Pena que não tá saindo isso. Ele tava tocando Tava. a bateria. Mandando bala lá. Pink Floyd. Será que esse é o mais alto? Então a gente vai tentar o piano agora. Entendi. Tirou lá. É por cima, eu acho. Será que é mais alto? Tá bem baixinho. Não tá saindo som. Olha lá, tá tocando, ó. Tá tocando rápido. Vermelhinho? Ele tá tocando? É que o som tá muito baixo. E ele tá em todas as teclas, ó. Mas aonde fica a bolinha vermelha carregandinho é que ele tá olhando. Então vocês viram como apareceu rapidinho em cada uma das teclas? Então ele tá olhando para essas teclas. Tá continuando tocando, ó. Então onde tá aparecendo. Tocando rock. Quer tentar fazer mais pra mostrar? Sim. Ele vai, não tá aparecendo, né? Ele vai mostrar agora dos animais para vocês. Coitado das crianças. Ele escolheu do fundo do mar. Então, ó, ele escolheu o peixe, tá vendo? Ninguém clicou em nada. Ele olhou e escolheu o peixe. Escolhe o Nemo, Gil. Todo mundo pedindo Nemo. Então, olha lá pro Nemo agora. Só mais pra baixo.
gosta disso. Eu não tenho opinião, não é esse que eu gosto. Ele tá olhando esse, ele gostou desse, gente. É isso? E aí, pessoal, vocês gostaram? Sim! Aprenderam bastante? Vamos dar uma salva de palmas então para o nosso palestrante de hoje, Giorgio. Uma salva de palmas também para a nossa terapeuta ocupacional Cris, para a fonoaudióloga Tati. E obrigado por vocês ouvirem com atenção. Mas antes de vocês irem embora, eu quero convidar vocês para a gente subir aqui para fazer uma foto. Pode ser? O nosso palestrante de hoje. Mas antes eu queria deixar em nome da escola, pessoal, presta atenção só mais um pouquinho. Em nome da escola eu quero deixar aqui uma singela lembrança do nosso palestrante de hoje, só um pouquinho. Ai, que lindo! Jorge, em nome da escola Estevão Placêncio, ó, recebe com muito carinho essa lembrança que a gente fez, e a gente faz isso com muito amor, tá bom, pra você hoje, e a gente espera que você volte mais vezes pra visitar a gente, tá bom? Muito obrigado, meu príncipe.